Olá, tudo bom? Voltamos aos nossos estudos aqui. Esse artigo é bem interessante porque ele avalia dois sistemas de drenagem venosa do sistema nervoso central. Tá? Um deles é a jugular e o outro é o plexo venoso suboccipital ou paravertebral. Tá? O interessante disso é que geralmente o plexo venoso ele é relegado para o segundo plano. Tá? Poucos estudos, poucos colegas entendem isso, tá? E aí é uma grande oportunidade de conhecimento. A veia jugular, tá? Ela é responsável por uma parte da drenagem venosa do cérebro, só que ela está mais aberta quando a pessoa está deitada, tá? Quando a pessoa está em pé, essa veia colaba e abre as veias suboccipitais, tá? O plexo venoso suboccipital. Tá? Então, para você melhorar a tua drenagem venosa, tá? E é uma diferença bem grande em estudos, tá? Então, fazer uma siestazinha, tá? 10 minutinhos deitado, com suporte no pescoço, você vai estar otimizando diariamente a sua drenagem venosa, permitindo com que seu cérebro consiga diminuir a quantidade de toxinas que tem ali dentro. Então, é uma boa ideia, tá? É difícil de documentar isso, tá? Mas é bem lógico. Se você aumenta a drenagem venosa, você aumenta a chance de depuração das toxinas. Então, acho que os espanhóis estão certos de fazer a sua siesta logo depois do almoço, tá? E é bem interessante e não custa nada. A gente raramente para pensar nisso, né? Mas o que acontece dentro da nossa cabeça toda vez que a gente simplesmente fica de pé? Pois é, o cérebro tem um sistema super engenhoso para lidar com a gravidade, e é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Funciona assim: o sangue que precisa sair do cérebro tem basicamente duas rotas para seguir. Uma é a veia jugular interna, que é tipo a avenida principal, sabe? E a outra é uma rede de veia secundária, um tal de plexo venoso vertebral. A grande questão aqui é: por que ter um plano B? Por que o corpo precisaria de duas saídas? E a resposta, como quase sempre, está na física. Pensa só. Quando a gente está deitado, tá tudo tranquilo, sem problemas. Mas no momento em que a gente fica de pé, a gravidade entra em ação com tudo, puxando o sangue para baixo. Para o sangue que está tentando sair da cabeça, é como se ele tivesse que subir uma ladeira. Se não tivesse um sistema bem inteligente para lidar com isso, seria um congestionamento danado lá dentro do cérebro. Tá, então como é que os cientistas desvendaram esse quebra-cabeça? Antes de sair observando pessoas, eles fizeram algo bem fascinante. Construíram uma versão virtual de todo esse sistema num computador. A ideia era basicamente criar um gêmeo digital do sistema de drenagem do cérebro. Com esse modelo matemático em mãos, eles podiam simular tudo o que quisessem, mudar a gravidade, aumentar a pressão e assim prever como o sangue se comportaria, tudo isso sem precisar de nenhum experimento invasivo. E aqui está uma imagem desse encanamento digital do modelo. O sangue entra por cima e tem duas opções de saída, ou as jugulares ali à esquerda, ou o plexo venoso à direita. O nível de detalhe é impressionante. Cada pedacinho foi modelado com sua própria resistência e capacidade de fluxo. Com o modelo pronto, eles testaram o sistema em três situações bem comuns do dia a dia. Primeiro, deitado, que era a base de comparação. Depois, de pé, para testar o efeito da gravidade. E, por fim, fazendo força, sabe? Tipo quando a gente tosse ou prende a respiração para levantar algo pesado. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O que será que o modelo previu que aconteceria com o fluxo de sangue quando a postura mudasse? A resposta revelou um mecanismo corporal simplesmente brilhante. Então fica a pergunta no ar: com a gravidade atrapalhando o caminho, o que seria mais inteligente para o corpo fazer? Insistir em forçar o sangue pela rota principal ou desviar para a rota alternativa? A simulação deu a resposta. E aqui está a previsão do modelo. Olha só, na posição deitada, veja a linha de círculos pretos. Quase todo o fluxo sanguíneo passa pela veia jugular. Agora olha o que acontece ao ficar de pé. O fluxo na jugular, os círculos pretos, cai para quase zero. Enquanto isso, o plexo vertebral, os círculos brancos, assume todo o trabalho. É uma troca completa de comando. Então, o ponto crucial é esse, e os próprios pesquisadores fizeram questão de destacar. Quando a gente está de pé, a rota principal de drenagem do cérebro não é mais a veia jugular.
O sangue é inteligentemente redirecionado para essa rede secundária de veias que fica ao longo da coluna vertebral. Ok, uma simulação de computador é uma previsão muito poderosa. Mas a grande questão é, será que isso acontece de verdade dentro do corpo humano? Chegou a hora de testar a teoria no mundo real. Essa é sempre a pergunta de $1 milhão na ciência, né? A teoria é super elegante, mas ela precisa ser validada na prática. E para fazer isso, os pesquisadores usaram o ultrassom para olhar diretamente para as veias de voluntários saudáveis. E aqui está a prova visual. Na imagem A, a gente vê a veia jugular de uma pessoa deitada, é aquele círculo escuro, grande, bem aberto. Agora, olha para a imagem C. É a mesmíssima veia na mesma pessoa, só que segundos depois, de pé. A veia simplesmente colapsou, ficou achatada, exatamente como o modelo tinha previsto. E olha, não foi um colapso pequeno, não. Os dados mostraram que a área da veia diminuiu 6 vezes. 6 vezes. Isso, na prática, torna essa via de drenagem muito, mas muito ineficiente, o que confirma por que o corpo precisaria de uma rota alternativa. Faz todo sentido. E agora, o momento que eu achei mais impressionante. À esquerda, em C, a veia está lá, colapsada. Mas em D, a pessoa, ainda de pé, simplesmente prendeu a respiração e fez um pouco de força. E olha o que acontece. A veia se abre de novo, instantaneamente, voltando ao normal. Isso só mostra o quão rápido e dinâmico é esse sistema todo. E a ciência por trás disso é muito sólida. Quando compararam as previsões do computador com as imagens reais do ultrassom, a correspondência foi de 97%. Isso é quase perfeito. O modelo virtual previu a realidade com uma precisão incrível. Certo. Mas o que tudo isso significa na prática? Por que esse sistema de redirecionamento de sangue é tão importante no nosso dia a dia? Isso importa porque não é um evento raro. Pelo contrário, essa troca de vias acontece o tempo todo. Toda vez que a gente muda de posição, toda vez que tosse, espirra ou levanta algo do chão. É um sistema de segurança que está sempre ativo, protegendo o nosso cérebro. Então, cada vez que alguém tosse, espirra ou simplesmente se levanta, o corpo está executando essa manobra complexa nos bastidores. Ele redireciona o sangue para garantir que a pressão dentro do cérebro fique sempre segura e estável. É uma obra de engenharia incrível em ação, nos protegendo a cada momento. Essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. Deitado, a jugular está aberta e dando conta do recado. Ficou de pé, ela colapsa e o plexo vertebral assume. Mas se a gente faz força, mesmo de pé, a pressão reabre a jugular, que volta a ser a via principal. É um sistema de 2 canais que é incrivelmente adaptável. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A descoberta desse sistema de drenagem de backup mostra o quão elegantemente nosso corpo é projetado para se adaptar e se proteger. Isso faz a gente pensar: que outras soluções de engenharia tão brilhantes quanto essa ainda estão escondidas só esperando para serem descobertas dentro de nós?